Olá! Nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas e previdenciários das pessoas que vivem com HIV. É importante a promoção ao acesso dessas informações para que essas pessoas possam exercer a sua cidadania plena e digna na sua vida em sociedade. Antes de tudo, é necessário desmistificar o que seria essa convivência com o HIV. O HIV, as pessoas que o possuem o vírus da imunodeficiência humana. Ou seja, esse vírus faz com que haja um ataque ao sistema imunológico dessas pessoas, o que promove um desenvolvimento de infecções oportunistas ou até mesmo da AIDS. Só que, com os avanços médicos que ocorreram nos últimos tempos, de tratamento, prevenção e acompanhamento para essas pessoas que convivem com HIV, existe uma carga viral detectável e indetectável, o que faz com que a limitação dessas pessoas seja variável. Pode ser limitações graves, limitações grandes ou limitações pequenas. E também podem ser limitações físicas, mas para além disso, limitações psicológicas, sociais e culturais, devido ao grande estigma social e à grande discriminação presente na nossa sociedade. Dito isso, é importante esclarecer quais são os benefícios que essas pessoas que convivem com HIV podem acessar. Quais são os benefícios sociais, os benefícios previdenciários e trabalhistas. Primeiramente, vamos tratar dos benefícios do INSS. Quais são os benefícios do INSS que essas pessoas elas podem acessar? Primeiro, o benefício permanente, que seria benefício pela aposentadoria por invalidez. E segundo, o benefício temporário, que seria o auxílio à doença. Quais são os requisitos gerais para que os indivíduos acessem a esses benefícios? Existem dois requisitos gerais. O primeiro é que eu seja segurado do INSS. Para que eu seja um segurado do INSS, eu preciso contribuir mensalmente para esse instituto. E também o segundo requisito necessário para o acesso a esses benefícios é que eu tenha uma incapacidade. Tem a ver com a minha incapacidade em exercer alguns serviços laborais. Esses dois requisitos são requisitos gerais. Agora vamos passar para os requisitos específicos. Primeiro requisito direcionado ao auxílio permanente, ao benefício permanente, que seria a aposentadoria por invalidez. Existem 3 requisitos para que eu possa acessar esse benefício. O primeiro requisito seria ser segurado do INSS, contribuir com o INSS. O segundo seria a incapacidade, que nós já falamos, mas essa incapacidade ela deve ser permanente, ela não pode ser uma incapacidade temporária. E terceiro, ter carência de 12 meses, ou seja, já estar contribuindo com o INSS durante 12 meses. Após essa carência, eu poderia acessar esse benefício. Por outro lado, o benefício temporário, que é o auxílio à doença, ele tem outros 3 requisitos, que são praticamente iguais, só que o que muda é, eu preciso ter carência, preciso ainda de 12 meses, eu preciso ser segurado do INSS, só que a minha incapacidade aqui ela não será mais permanente, ela será uma incapacidade temporária, comprovada nos 2 casos por laudo e exame médico, a partir de uma perícia feita pelo INSS. Só que esses requisitos que são cobrados para que eu tenha acesso aos benefícios do INSS, eles podem ser relativizados se essas pessoas, esses indivíduos beneficiários, eles forem pessoas que convivem com HIV, que vivem com HIV. Quais são as diferenças? Primeiro, em relação à carência, foi retirada a obrigatoriedade de carência de 12 meses para que as pessoas que vivem com HIV possam acessar tanto a aposentadoria por invalidez quanto o auxílio à doença. Então, elas não precisam passar esses 12 meses contribuindo com o INSS para poder acessar esses benefícios. Elas não são mais obrigadas a isso. O segundo requisito que altera quando o beneficiário ele é uma pessoa que vive com HIV é o requisito da incapacidade. Por quê, gente? Porque a incapacidade
desses indivíduos, ela não pode ser só analisada pelas questões físicas, pelas limitações físicas que esses indivíduos têm. A gente já falou lá no início que os avanços da medicina, os avanços do tratamento fizeram com que esse vírus ele possa ser indetectável ou possa ter limitações bem menores, fazendo com que essa pessoa consiga viver normalmente uma vida longa e uma vida saudável. Só que, gente, as limitações que a gente tem que analisar aqui são para além dessas limitações físicas. São as limitações sociais, as limitações psicológicas e as limitações culturais que esse estigma, essa discriminação da sociedade perante essas pessoas causa e gera. Ou seja, é preciso fazer uma perícia para além da perícia que é física, é preciso fazer uma perícia biopsicossocial, uma perícia que analise todas essas outras demandas dessa pessoa, porque ela pode sim ser capaz e não ser limitada fisicamente para exercer algumas funções laborais, mas pelo estigma e pela discriminação social, essa pessoa pode ser marginalizada e retirada dessa área de trabalho, dessa seara trabalhista. E isso precisa ser analisado para ser concedido esse benefício. Essa foi outra mudança que a súmula 78 da TNU trouxe para que fossem beneficiados esses indivíduos. Outro requisito importante e que é alterado quando o beneficiário é o indivíduo que convive com HIV é a avaliação da perícia médica. Quando eu sou beneficiário de aposentadoria por invalidez ou até mesmo do auxílio à doença, eu tenho que fazer uma análise periódica, eu tenho que fazer uma reavaliação periódica da minha perícia médica. Eu tenho que ir lá e ver se eu ainda estou incapacitado para exercer essas funções. Só que para as pessoas que convivem com HIV, existe uma isenção para a reavaliação da perícia médica. Isso desde 2019. As pessoas que são beneficiárias do INSS, elas não precisam ir lá posteriormente verificar se essa incapacidade ainda persiste. Então, são algumas alterações que as pessoas que convivem com HIV, elas possuem e têm direito a esses benefícios. Mas aí, essas pessoas que não contribuem com a Previdência, essas pessoas que não são seguradas pelo INSS, como é que elas conseguem esse benefício social? Pois é, gente, tem um benefício chamado benefício de prestação continuada. Esse benefício ele serve justamente para essas pessoas. Ele é um benefício que ele é promovido pelo governo federal, é ele que faz a concessão desse benefício, mas não para todas as pessoas, não para todas as pessoas que convivem com HIV. É preciso analisar individualmente cada caso. As pessoas que possuem uma renda baixa ou que convivem com risco social, elas possuem o direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Agora, quais são os requisitos do BPC? Os requisitos que esse benefício cobra é que essas pessoas tenham avaliada a renda familiar delas, que elas sejam inscritas no CAD único e que também elas passem por uma avaliação social em sua residência, que será realizada por um assistente social. Existem dois grupos que são beneficiados pelo BPC. Primeiro, o grupo de idosos, 65 anos ou mais, e segundo, o grupo de pessoas com deficiência. E aí, onde é que as pessoas que convivem com HIV, elas entram? Gente, as pessoas que vivem com HIV não são consideradas pessoas com deficiência, mas elas são consideradas pessoas que possuem limitação para exercer algumas funções laborais, ou até mesmo para estar dentro do mercado de trabalho, pela estigma social, pela discriminação e por várias outras circunstâncias. E por isso ela consegue acessar esse benefício de prestação continuada promovido pelo governo. Além disso, para que ela acesse esse benefício, todo o arcabouço que é necessário para que seja avaliado individualmente essa pessoa, as condições sociais dela, também vai ser fundamentado na súmula 78 do TN1,
que fala sobre perícia biopsicossocial, que a gente já tratou anteriormente. Então, gente, esses são alguns benefícios previdenciários e trabalhistas que as pessoas que vivem com HIV podem acessar. Existem outros diversos benefícios direcionados a essas pessoas, que é importante que a gente conheça, exerça e busque eles, para que esses indivíduos consigam exercer essa cidadania plena e digna.